3, 2, 1 e claquete. Pode botar o presente aí. Senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo. Muito bom. Ai, galera, vamos nessa, né? Vamos falar sério. Agora a gente vai falar de física para adultos. Partiu? Física para adultos? A cara do Gustavo fica só assim. Ai, ai, vamos nessa. Parte final, tá? Parte final. Campo elétrico uniforme and potencial elétrico. Essa é a relação que a gente vai estudar aqui. E dessa relação retirar três informações, ok? Vamos nessa? Deixa eu botar mais um coleguinha para dentro. E tamo junto. Lindões, campo elétrico uniforme e potencial elétrico. Perceba. Nós temos aqui um campo elétrico, né? Vamos definir aqui. Simon, por que que eu sei que esse campo elétrico ele é uniforme? Ah, porque suas linhas são igualmente espaçadas, né? Campo planinho e tudo mais. E vou determinar pela letra E vetor, tá lá, ó. Ok? Então nós temos aqui a presença de um campo elétrico uniforme. Você aprendeu que as superfícies equipotenciais, que são as superfícies que mostram o potencial naquele lugar, elas fazem um ângulo com as linhas de campo. Aqui estão as linhas de campo. Eu vou fazer de vermelho as superfícies equipotenciais. Qual é o ângulo mesmo que as duas fazem ou cortam entre si? Quantos graus? Falei ontem. Disse que era o motivo, né? Quando uma carga tem campo assim. 90, Simon. Isso. O motivo da superfície equipotencial ser assim, circular, né? Porque tem que fazer 90 graus com a linha de campo sempre. Então aqui está muito simples, né? Porque se o meu campo uniforme está na horizontal, 90 graus com horizontal tem que ser o quê? Vertical. Então a gente vai desenhar aqui algumas linhas de potencial, chamadas de superfícies equipotenciais. Não é certo chamar de linhas. Então, superfícies equipotenciais. Então tá ali a primeira, tá dando para enxergar bonitinho aí? Sim, Simon. Tá aqui a segunda. Tá aqui uma terceira. E tá aqui uma quarta. Ok? E nós podemos muito bem chamar isso aqui de potencial 1, potencial 2, potencial 3 e potencial 4. Bacana, legal, de boa, sossegado, fino, né? Tá aí. Show de bola. Amadão, preste muita atenção no que eu vou falar para você. Quando você pega uma carga elétrica e joga aqui dentro desse campo, essa carga elétrica se movimenta, ok? Dependendo da carga, haverá uma força elétrica do campo sobre ela. A saber, esse campo elétrico sai de mais e vai para menos. Perfeito? E é um campo uniforme. Então, suponha que eu quero pegar uma carga elétrica aqui,
uma carguinha positiva que eu vou chamar de Qzinho e vou colocá-la aqui nessa posição que é a posição A, e eu quero levar essa bonita até aqui, ó. Até essa posição que eu vou chamar de B. Então, não sei se você concorda comigo, mas para ela sair daqui e chegar até ali, ela vai receber a ação de uma força. Legal, né? Carga positiva quer ir para o lado negativo, então é natural que ela vá para o lado de lá mesmo. E para ela sair daqui, desse ponto A, e chegar até o ponto B, ela vai percorrer uma distância. Vocês concordam comigo? Então, do ponto A até o ponto B, ela vai percorrer uma distância. E a situação aqui agora, incrível, é, para essa partícula aí de A até B, ela vai se movimentar. Qual é o movimento que ela adquire mesmo? Lembra aí? Águas passadas. Qual é o movimento que ela adquire? Lembra? Joga uma carga aqui, o campo constante vai dar para ela uma força constante. Como a massa dela é constante, ela vai ter uma aceleração constante. E aí ela vai de A até B através de que movimento? MUV, Simon. Movimento retilíneo uniformemente variado, perfeito? MRUV, então. Tá quase MRUV, lá. perfeito. Isso, MUV, não tem problema não. Movimento uniformemente variado, acelerado. Mas mais do que isso, perguntei isso só para relembrar um pouco a vocês mesmo, mais do que isso, para sair de A e ir até B, ela tem que se movimentar. E para se movimentar, ela tem que manifestar energia cinética. Suponha que você tenha deixado ela sair daqui do repouso, velocidade inicial igual a zero, e ela vai chegar lá no ponto B com uma velocidade final diferente de zero, né? Ao sair daqui e chegar até lá, ela vai ter uma variação da energia cinética, porque a energia cinética inicial é zero. A energia cinética final existe, é diferente de zero. Então, para sair daqui e chegar até ali, não tem que ter tido energia? Sim ou não? Só que essa energia Sim. cinética, lindos, não vem do nada, não vem do além. Ela vem de uma energia previamente armazenada, que a gente está chamando de quê? Chifre. Não, U, energia potencial elétrica, ok? E essa energia que promove o movimento de uma carga também recebe outro nome. Ai, vou pedir para você puxar na memória aí, lá no primeiro ano, meus amados, a energia para a energia dada por uma força para um corpo se deslocar. Como é que é o nome dela? Energia dada por uma força para um corpo se deslocar. Lembra, quando eu empurro uma cadeira e movo ela, eu realizo sobre a cadeira um. Lembra do nome? Eu realizo sobre a cadeira um Trabalho? trabalho. Exato, meus amados. Exatamente. Então, eu quero que você entenda que essa força elétrica que eu desenhei aqui, que faz a partícula sair de A e chegar até B, essa força elétrica realiza sobre a partícula um trabalho. Sendo ela a única, a resultante, você pode calcular esse trabalho de algumas maneiras. E por isso que o nosso leque de equações aumenta a partir de agora, ok? Sendo ela a força resultante, você pode, primeira bolinha, calcular o trabalho como sendo trabalho da força resultante, como sendo a variação da energia cinética. Todo mundo se lembra disso? Eita,
trabalho resultante, vocês só vêm agora, revêm na apostila 2, né? Com Tarsis. Lá na apostila 2 a gente vai revisar isso. Então, quem é o trabalho resultante aqui? Variação da energia cinética. Simon, como que eu posso calcular isso? Simples. Vamos botar aqui para você de verdinho. Trabalho resultante será a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tudo bem? Só para você relembrar. Ah, Simon, mas aí ele vai ter que falar para a gente informações de massa e velocidade, né? Claro que né. Claro que né. Ou ele pode dar massa também e pedir para você calcular a velocidade até o ponto B. Lembra que se você tem a distância e sabe calcular a aceleração, e isso aqui é um move, a gente trabalha com Tarsis, né? Lá com as equações do move. Dá para calcular a velocidade final aqui. Por exemplo, se ele te entregar que a inicial é 0. Então, há um jeito de calcular o trabalho. Que trabalho é esse, lindos? Trabalho da força elétrica, que é exatamente a energia potencial. Aham, tem problema não. Tem mais um jeito. Eita, Simon, mais um jeito. Quem lembra a equação de trabalho? Eita! Quem lembra a equação de trabalho no plano? E quando eu falo no plano é porque essa partícula eu quero que desloque de A para B nessa distância e a força elétrica aponta para o mesmo sentido e na mesma direção, né? Então é o trabalho na mesma linha. Como é que eu calculo o trabalho? Alguém se lembra da equação de trabalho? Ih, fudeu, hein? Isso aí, exatamente isso. Trabalho é F vezes D. Aí, fedeu. Show? Ou fu, né? Depende aí da situação de cada um. Perfeito? E aí, meu lindo, se eu substituir no lugar de F a equação da força elétrica, não é K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado, porque essa força elétrica não está sendo dada por um par de cargas, mas sim por um campo. E eu já expliquei a equação para vocês, lembra? Força que entra, então eu posso substituir aqui, no lugar da força elétrica, o E vezes Q. E aí eu consigo calcular o trabalho elétrico usando a equação EQD. Aí que maravilhoso. Quem é a força que entra? Está aqui. E vezes Q ou Q vezes E. Quem é a distância? A distância. Legal. Só que para você calcular o trabalho por aqui, você precisa de 3 coisas. Que coisas são essas, lindos? Você vai precisar do valor do campo uniforme, você vai precisar do valor da carguinha que está sofrendo tudo isso, e você vai precisar distância, da distância entre as superfícies equipotenciais. Vai precisar da distância, ok? Então, tenho uma forma de calcular o trabalho da força elétrica, tenho a segunda forma de calcular o trabalho da força elétrica, e agora a gente vai para a última forma. Eita, Simon. Tem alguma coisa que dá para apagar aqui? Quando eu falo alguma coisa é com relação só ao escrito, tá? O desenho eu vou deixar. Já pode apagar esse lado escrito? E aí quem é a galera do printão pode tirar um print, por favor? Eu tirei, tá, Simon? Demorou então. Vou apagar só o escrito, tá? Vocês lembravam do trabalho igual a FD? Ou não? Manda sincera aí. Lembrava ou não? O que do trabalho? É, da equação de trabalho? Não. Lembrava do teorema da energia cinética? Muito menos, né? Ah, mais ou menos, eu acho. Porque se eu não lembrar da equação do trabalho, muito difícil lembrar
do teorema da energia Eu cinética. lembro Mas mais ou menos da teoria, Simon. porque assim, não é muito difícil, né, moçada? Explicar para você rapidinho. Imagina que essa carga esteja no lugar lá, naquele ponto A, com 0 de energia. Aí, quando eu vou medir a energia dela lá no ponto B, eu faço conta, deu 200 joules. Deu para você perceber que quem tinha 0 e agora tem 200, ganhou quanto de energia? 200, né? Eu 200 acho. joules de energia. Sim, Perfeito. só. Só que essa energia, ela não brota, ela não se cria, não se destrói, ela se transforma ou se transporta. Então essa energia foi dada por alguém. Quem é que deu energia para essa carga? A força elétrica. E quando uma força promove energia num corpo, a gente diz que ele realizou um trabalho. Todo mundo lembra que trabalho é energia, não lembra? Trabalho e energia é uma coisa só. Lembra? Trabalho é energia, não se esqueça disso. Então a gente está falando assim, trabalho, trabalho, trabalho. O que é trabalho? Energia. E por isso ele é dado em Joule. Tudo bem? Mesmo a gente escrevendo W nele no lugar de E. Beleza, Simon. Então, dá para calcular usando o teorema da energia cinética. Dá para calcular usando a fórmula. Dá. E dá para calcular, nesse caso, usando o teorema da energia potencial. E aí eu preciso que você lembre de um negócio lá do primeiro ano. Oh, que crueldade. Me compadeço de vocês, ok? Já vou até escrever aqui. Teorema da energia potencial. Eu não sei se vocês se lembram. É que lá no primeiro ano vocês fazem tanta cara de entendido, de que entendeu, de que lembra da matéria. Aí 2 anos depois é difícil de lembrar a situação, né? Teorema da energia potencial. O teorema da energia potencial não pode ser usado para qualquer força. Exemplo, como que se usa o teorema da energia cinética? Escrevi aqui, WR. O que era aquele R? Trabalho resultante. Então, se a única força que eu tenho aqui é a força elétrica, ela é a resultante, eu posso usar o teorema da energia cinética. Não posso usar para qualquer força. Tem que ser resultante. Legal. Estou dizendo para você que o teorema da energia potencial, que eu vou reexplicar agora, não pode ser usado para qualquer força. Só pode ser usado para forças. Ai, ai, alguém lembra? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 2,5, 2,8, 2,9, 3. Conservativas. Aí você fala assim, tá. O que são forças conservativas? São forças que não dissipam energia, forças que conservam a energia ao longo da trajetória, né, do corpo ou da carga elétrica. E mais do que isso, são forças cujo trabalho independe do caminho. Forças cujo trabalho independe do caminho. Vou lembrar para você, de forma muito simples, um exercício que tinha lá no primeiro ano, que era esse aqui, ó. Você tinha uma galera para subir um caminhão, né? Para colocar coisas dentro do caminhão. E aí veio um tio. Se você quiser, nem precisa copiar, tá? E botou uma rampa vermelha. E veio um segundo carinha e botou uma rampa verde. Ambas as rampas era para subir com caixas idênticas. E aí perguntava o que poderíamos afirmar sobre o trabalho da força peso para levantar, para levar essas caixas do chão até no alto do caminhão. E a resposta lá era: o trabalho é o mesmo. O esforço muscular é o mesmo? Não.
todo mundo morre de saber que devido à inclinação, e aí aquela questão de P, Px e Py, né? Todo mundo morre de saber que a caixa na rampa verde vai se tornar mais leve para empurrar. Todo mundo concorda? Que para você empurrar essa caixa verde, você vai ter que empurrar uma componente Px dela, que devido à inclinação menor, o Px aqui é menor do que a rampa vermelha, é a mesma caixa. Então, para empurrar, é como se eu fizesse aqui na rampa verde uma força pequena e na rampa vermelha uma força maior. Porém, quando você joga na fórmula do trabalho, que é fudeu, enquanto esse trabalha com uma força pequena, eu vou ter que empurrar ele por uma distância maior. Repararam nisso? Então, eu perco na força, mas ganho na distância. Aqui embaixo, isso mostrando para você de forma cotidiana. Aqui eu tenho uma força grande, eu vou ganhar na força que eu faço, mas porém, talvez seja mais rápido, né? A gente vai chegar até ali em cima numa distância menor. Só que a física, percebendo isso, chegou à conclusão que a força-peso é uma força conservativa. E toda força conservativa, agora você vai entender o que eu estou falando, o trabalho pode ser calculado através do teorema da energia potencial. Tem um menuzinho ali? Tem um menuzinho ali matemático, tá? Depois a gente fala para você. Mas o que significa isso? O trabalho pode ser calculado pela variação da energia potencial. E nesse caso, a energia potencial para levantar não é a gravitacional? Aí me ajuda, por favor. Qual é a energia lá no chão? 0. Qual é a energia quando eu botar essa caixa aqui em cima? mgh. E eu não sei se você concorda, mas se essas caixas são iguais, se a gravidade é igual e se elas vão subir uma mesma altura, o trabalho pela rampona ou pela rampinha tem que ser o mesmo. Não depende do caminho. O caminho escolhido por aqui ou o caminho escolhido por lá não modifica a situação do meu problema. Então, o trabalho pode ser calculado através de energia num ponto menos a energia no outro. Variação, uma menos a outra. Ponto, tá aqui, variação. Perfeito? Agora, meus pimpolhos, isso só pode acontecer para 3 forças. Que forças são essas? Vou botar aqui. Força, peso. Força elástica. E força elétrica. Peso, elástico, elétrica. E só. Porém, tem uma notícia muito boa para você. Nós estamos falando do trabalho da força elétrica. E se a força elétrica está aqui, ela também pode entrar aqui no cálculo do trabalho usando o teorema da energia potencial. E o Simonzinho quer dizer para você que é possível calcular, então, o trabalho da força elétrica de 3 formas. Segura aí, tá? Eu sei que essa parte é puxada, chata pra caramba, mas a gente vai chegar lá. Segura aí, tá acabando. 3 formas. Primeira forma, usando energia cinética. Segunda forma, usando EQD, a fórmula direto. E terceira fórmula, quando eu não tenho velocidade, quando eu não tenho distância, dá para calcular usando os potenciais. Você fala assim, Sam, por que você escreveu campo e potencial se eu não vou calcular o trabalho usando esse potencial? Para que esse V1 e esse V3 aqui? Que a minha carga está saindo da região V1 e indo até a região V3, porque o A está no V1 e o B está em V3. Então eu não vou usar esses potenciais aqui não? Vai demais, vai sim. Eu vou explicar para você agora.
Me ajuda aqui, por please, rapidinho, me ajuda aqui. Pode apagar o desenho? Pode apagar o desenho? Pode? Mas eu não vou, não. Tira o print que eu vou apagar aquele lá de lá mesmo. Tira o print aí, por favor. Mari, bateu? Bateu o retrato? Muito bem. Sim. Apagando isso aqui, eu vou continuar essa abertura, tá? Porque eu quero usar o desenho. Vou precisar usar. Olhe todos para cá, por favor. Trabalho é energia num ponto menos a energia no outro. Lá no livro do seu primeiro ano está escrito assim, o trabalho de uma força conservativa independe do caminho, ou seja, apenas da energia potencial nos pontos inicial e final. É isso que eu estou fazendo. Quem é o ponto A? O ponto inicial. Quem é o ponto B? O ponto final do meu exercício, do meu exemplo aqui. Agora, vamos lembrar? Quem é U? Simon. U é QV. Vimos ontem. U é QV. Então, vamos substituir. O trabalho, então, será para UA, QVA, menos para UB, QVB. Legal. Dá para botar alguma coisa em evidência aqui? Dá, né? A carguinha. Então, o trabalho é carguinha que multiplica VA menos VB. Legal. Simon, o que é VA menos VB? É a diferença de potencial entre dois pontos, que a física também chama disso aqui, ó, Q vezes VAB. Quando você, nos seus livros, encontrar esse VAB, significa que a gente está falando da diferença de potencial. E eu vou ter que escrever isso aqui para você, que VAB tem nomes. Quais são os nomes? Diferença de potencial, e você vai ter que chamar disso a partir de agora, tá? Diferença de potencial, ou DDP. Simon, por que DDP? Por favor, né? Diferença de potencial. Ou voltagem, ou tensão. Olha que maravilhoso. A gente estava falando ontem que a voltagem na nossa residência é 110 volts. Olha a palavra, voltagem. O que chega então para minha casa para produzir corrente elétrica para as coisas funcionarem? Uma DDP, uma diferença de potencial. É isso. E o que a diferença de potencial causa numa carga? Trabalho, deslocamento. Deslocamento. Então, se você quiser calcular o trabalho, a energia para essa carga sair do ponto A e ir até o ponto B, você precisa apenas da carguinha e dos potenciais AB. E Davi, terceiro ano, geral, presta muita atenção, depende do caminho? Não. Se você quiser sair do ponto A e ir até o ponto B numa reta, se você quiser sair até o ponto A e ir até o ponto B, fazendo isso aqui. Se você quiser ir do ponto A até o ponto B, fazendo isso aqui. E se você quiser ir do ponto A ao ponto B, indo lá na frente e voltando aqui, o trabalho não depende do caminho, apenas da energia nos pontos inicial e final. Então, se o cara virar para você e falar, nós tiramos a partícula do ponto A, levamos ela até o ponto V2, levamos elas até o ponto lá em cima, até o ponto aqui, depois retornamos para o ponto B. Não importa. O trabalho que ela gastou de um ponto até outro só depende dos potenciais inicial e final. Nesse exercício aqui seria carga que multiplica VA menos VB, seria ponto A, V1, ponto B, V3. Então seria V1 menos V3. Aqui debaixo, terceiro ano, iam ter os valores de potencial, tá ok? Ia estar tudo aqui, 50 volts, 75 volts, 100 volts, 125 volts, assim. Ia ter números
conforme a gente vai fazer exercício já já. Então, através dos números, a gente calcula o trabalho da força elétrica. Lindos, esse conceito é fortíssimo da diferença de potencial, e é ele que a gente vai trabalhar daqui para frente sempre, principalmente lá no capítulo 4, né? Ah, sabe por que a gente tem diferença de potencial? Porque a partícula está indo de um ponto até outro que tem potencial diferente. Por isso, diferença de potencial. E para achar a diferença, você sabe, né? A gente tem que fazer uma subtração. Nossa Senhora! Muita coisa? E aí, turma? Fala comigo. Então, pessoal, não acaba que é isso. É complicado, né? É totalmente complicado. Mas não tem outro jeito. Pouco difícil, né? Eu costumo dizer que muitos de vocês passaram aperto, lembra? Eu gosto sempre de lembrar as situações que vocês viveram com as situações de agora. Por exemplo, aprender cinemática lá no primeiro ano, para muitos foi difícil. Velocidade média, movimento uniforme, depois movimento variado, aquele monte de fórmula e tal. E hoje você pega, num capítulo só da apostila A, aquele tudo, né? Em 3 capítulos você já vira cinemática inteira, lançamento, aquela coisa toda. E hoje você recebe de um jeito diferente do que você recebeu no primeiro ano. Isso aqui é novo. Talvez vocês não tenham visto isso. Né? Quem estava aqui conosco no 9º ano, por exemplo, o máximo que eu ensinei foi o conceito de força elétrica, carga e força. Então, nem campo e tão pouco potencial a galera viu, de tão raso que foi. Então, é novidade. É normal que você sinta dificuldade. Ok? Pode anotar. W é trabalho. Tá? Anota aí, eu não anotei nada aqui, né? Q é carga, W é trabalho, só anotei a diferença de potencial, mas anote, se você for esquecer, que W é trabalho. Então, moçada, é diferente, é novo, não é tão fácil assim, esse capítulo 3, mas resolvendo a tarefa que eu vou mandar hoje, resolvendo os exercícios, né, estudando, você vai entender que às vezes o que ele cobra é mais mecânico do que teórico, tá ok? Mas é mais mecânico. Às vezes você vai talvez não entender tudo da matéria, né, porque a gente não quer que você seja físico da matéria no momento, mas você vai saber resolver questão. Então isso também é importante, tá? Isso também, infelizmente, é importante. Não só o conhecimento teórico, mas também prático, resolver questão, tá bom? Tirou o print, moçada? Rolou? A Mari está confirmando ali que tem mais um print aí para vocês. Muita coisa, concordo, né? À tarde a gente vai falar de outra coisa, tá? Vou dar um refresh aí na cabeça de vocês, mas não deixe de resolver a tarefa de hoje. Importantíssima. Não deixe de fazer a tarefa de hoje. Não deixe.